Hoje o automobilismo brasileiro está em festa. O Autódromo de Interlagos comemora 70 anos de vida. Autódromo de Interlagos, palco de muitas vitórias de brasileiros como José Carlos Passe e Ayrton Senna. E para falar desse autódromo, de contar a história desse autódromo, desse palco do automobilismo, estamos aqui com Chico Rosa, o administrador do autódromo. Aliás, Chico Rosa tem grandes histórias para contar para vocês. Chico, conta algumas histórias aqui desse autódromo, como ele nasceu e como a Fórmula 1 veio para cá. Bom, Interlagos tem 70 anos e foi inaugurado em 1940 e foi obra na realidade, de uma pessoa, o Sanson, que aparentemente ele era dono dessa área toda e era vidrado em corrida de automóvel, acabou fazendo um projeto interessantíssimo, que era um lugar que você assistia e tinha uma visão completa. Era o único autódromo do mundo que fazia isso. Então era um autódromo de 8 km, absolutamente completo, porque ele tinha curva de alta, subindo, descendo, para a esquerda, para a direita, freadas bruscas, tinha tudo absolutamente completo. Era um autódromo que serviu de escola para uma quantidade enorme de pilotos. Eu até acredito a Interlagos um pedaço do sucesso dos pilotos brasileiros lá fora, porque quem guia bem Interlagos, quem treinou muito Interlagos e que aprendeu a usar Interlagos, anda em qualquer autódromo do mundo, anda e anda bem. Então o Emerson, quando foi para lá, não teve nenhuma dificuldade. O Nelson, o Ayrton, o Moco, todos os pilotos brasileiros, o Wilson, chegava dos outros lá, era muito mais curtinho, muito mais facinho que esse. Então eles se davam bem de cara, desde o começo, já sentavam no carro e andavam rápido em qualquer lugar que a corrida fosse. Bom, só para vocês terem ideia, Chico Rosa foi um dos grandes responsáveis pela Fórmula 1 ter vindo para o Brasil. Ele participou ativamente dessa discussão e da decisão da corrida, da primeira corrida que aconteceu em 1972. Chico, conta um pouquinho dessa história para os nossos leitores aqui de Motorcar. Olha, a vinda da Fórmula 1 para cá foi uma consequência. Na realidade, com o sucesso do Emerson em 1969, no fim do ano já se fez um festival de Fórmula Ford aqui. E depois da Fórmula Ford, fizeram de Fórmula 3. E depois de Fórmula 3, fizeram 2. Então a 1 era só questão de tempo. E foi uma grande emoção para a gente trazer a Fórmula 1 para o Brasil. Porque todos os pilotos franceses, os ingleses, tinham em suas casas um grande prêmio. E nós já tínhamos campeões do mundo, mas não tínhamos um lugar ainda definido para a corrida acontecer. E quando veio, realmente foi uma grande emoção ver a Fórmula 1 aqui e os brasileiros poderem correr e ganhar muita coisa aqui no Brasil. Bom, o Chico vai nos contar uma história bem interessante. Chico, aqui esse palco do automobilismo presenciou vitórias importantíssimas, como os do Emerson Fittipaldi, como os do Felipe Massa, do Ayrton Senna, que ganhou com uma McLaren só com uma marcha, imagine só. Mas tem algumas coisas que ficam bem gravadas no seu coração e na sua memória aqui desse autódromo. Você pode contar essas historinhas? Olha, a história que realmente que eu me lembro que mais mexeu com a gente, foi a primeira corrida de Fórmula 1 mexeu, porque o fato de ter um grande prêmio Brasil, a gente que gosta de automobilismo sabe e dá a importância a isso. Mas a corrida que eu acho que eu fiquei mais emocionado, que mais me tocou, foi a vitória do José Carlos Paty. Que hoje o autódromo se chama José Carlos Paty. Então, como ele era um piloto extremamente talentoso e num acidente de avião perdeu a vida, ele teria muita chance de ser até campeão do mundo, talvez. Mas acabou sendo Interlagos a única vitória da vida dele. E foi uma vitória marcante, porque o Emerson, que tinha sido campeão em 74, foi vice dessa corrida dele aqui. Então, essa corrida realmente é uma prova que a mim me tocou muito. Muito mais pelo fato de estar extremamente envolvido com a situação daquela época,
do desenvolvimento de todo o automobilismo aqui no Brasil, essa fase de trazer Fórmula 1, porque muitas outras corridas bonitas e legais aconteceram, mas essa foi a que mais me tocou. Aliás, no livro comemorativo dos 70 anos do Autódromo de Interlagos, tem uma foto do Alexandre Barros pilotando um ciclomotor. Ele não tinha nem tamanho para ficar em cima da moto. Hoje o Alexandre Barros é um piloto respeitadíssimo no mundo todo, como um dos melhores do mundo na moto, né? E ele estava começando a carreira dele aqui em Interlagos. É verdade, ele está aposentado já, de tanto tempo que faz. Na realidade, eu era muito amigo do pai do Alexandre, e na época que eu vim para Interlagos, a gente liberava para ele andar sozinho em Interlagos. Ele não conseguia sozinho subir na moto. O pai dele que tinha que botar ele em cima da moto, aí saía andando e ele ia. Mas o Alexandre foi um dos pilotos que se beneficiou muito desse traçado, desse aprendizado que ele teve durante toda a formação dele como piloto, antes de realmente começar a competir. Ele começou a aprender tudo aqui em Interlagos. Bom, Chico, nós agradecemos toda a sua paciência, essa aula de automobilismo aqui no Motorcar, e dar os parabéns por esse belíssimo trabalho que vocês praticam aqui. Muito obrigado, e vamos continuar trabalhando e ver se continua mantendo Interlagos, apesar dos 70 anos, vivo e moderno. Obrigado, Chico. Silvio Porto, direto do Autódromo de Interlagos.